Bem-vindos a mais uma Telha Talk, é a terceira, e nesta terceira Telha Talk convidamos a professora doutora Maria Isabel Torres, é professora auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Olá, professora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, aliás, o nosso convite da Unidade Autónoma Nossa Telha. Nós vamos hoje abordar o tema Ser e Estar sob um telhado seguro, a complexidade de um sistema construtivo estruturante. E eu começaria já por aqui, por questionar a sua professora, porque para termos um telhado seguro precisamos de garantir a sua integridade, a sua durabilidade e segurança. Na sua perspectiva, qual é a importância da telha cerâmica na reabilitação e requalificação do atual parque edificado? Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar quem quer que nos esteja a ouvir. Começo por cumprimentar a Sara e agradecer imenso o convite que me fez para aqui estar. Em particular, para abordar um tema que me é muito grato, que são as coberturas em telha, em telha cerâmica. E, portanto, é um tema que me é muito grato, como eu referi, que é um tema que abordo muito com os meus alunos. Portanto, eu leciono aulas na área da tecnologia das construções e na reabilitação de construções, e como já estamos a ver, é um tema que, no fundo, está presente nas duas disciplinas. É também um tema que abordo quando vou fazer as minhas peritagens, ou os meus projetos, ou as minhas peritagens em edifícios antigos, e é, na realidade, um tema muito grato. Tenho também desenvolvido alguma investigação na área dos materiais cerâmicos. Espero ter mais à frente a oportunidade para falar um bocadinho disso. Não é agora o que estamos a questionar, mas de qualquer maneira, portanto, isto só para dizer que realmente é um tema muito interessante e que ainda bem que ele é abordado aqui nestas conversas, que esta é a terceira, as outras duas já foram duas conversas muito interessantes. Esperemos que eu agora possa contribuir mais um bocadinho para alguns esclarecimentos e algumas questões. Bom, quando nós estamos a falar de um telhado, não é? Portanto, o telhado faz parte da envolvente exterior do edifício. A envolvente exterior do edifício, como eu costumo chamar, é no fundo a pele da nossa construção. Portanto, este conjunto de elementos da envolvente exterior são no fundo a fronteira entre um ambiente interior que nós pretendemos com algumas qualidades, com algumas características especiais, e o ambiente exterior. Portanto, são os elementos que estão mais expostos às agressões externas, nomeadamente às ações climáticas, às ações mecânicas, às ações da poluição. E, portanto, são os primeiros elementos que normalmente precisam de conservação, manutenção, reabilitação. As coberturas, em particular, têm aqui uma desvantagem. São normalmente elementos que estão um bocadinho longe do alcance da nossa vista. E, portanto, infelizmente, maior parte das vezes elas são esquecidas nas ações de manutenção e de conservação, e apenas nos lembramos das patologias associadas às coberturas quando já temos patologias no interior dos nossos espaços. Portanto, se é muito importante nós falarmos das ações de manutenção para todos os elementos construtivos, para as coberturas também o é, ainda com mais premência. Bom, o que é que nós devemos fazer, então, para que o nosso telhado continue a satisfazer, como disse, as exigências de eficiência, durabilidade e integridade? Bom, é necessário termos ações periódicas de manutenção, muito importante, de manutenção / conservação, que possam evitar a ocorrência de algumas patologias. Como elementos da envolvente exterior, como eu disse, uma das principais exigências funcionais deste elemento é assegurar a estanquidade da água. Portanto, é essencial, não há dúvida que é uma das mais importantes. E que pode ser colocada em causa pela presença, pela acumulação de detritos, de musgos e outros micro-organismos na sua superfície. Nestas situações, muitas vezes as telhas deixam de conseguir escoar facilmente as águas pluviais, formando-se zonas de estagnação, e a partir dos quais a água se introduz facilmente dentro da nossa cobertura. Outro fator também que também é prejudicial à estanquidade é a existência de fraturas. Bom,
embora nós saibamos que as telhas têm uma resistência mecânica adequada quando são colocadas, naturalmente têm esta a resistência mecânica adequada, mas a ocorrência de choques acidentais, de quedas de granizo, de ferramentas, às vezes ações de manutenção menos cuidadas levam à existência dessas fraturas. E, portanto, novamente estamos a pôr em causa a estanquidade. Por isso, direi que, por tudo o que eu expus até agora, é essencial para uma correta manutenção a existência de inspeções frequentes, de inspeção visual, de limpeza e de substituição de elementos partidos. Professora, e para uma pessoa como eu, que não é versada completamente na área, portanto, qual é eu tenho uma casa com um telhado e quero que tenha estas qualidades todas salvaguardadas ao longo dos tempos. Qual é que acha que é esse prazo de manutenção de um telhado aceitável? Para nós percebermos aqui, porque se calhar a telha, há aqui uma duração grande em relação aos outros materiais. O que é que aconselharia a mim ou ao comum dos consumidores? Pois, o material cerâmico é um material, não podemos dizer que é um material eterno, porque não existem materiais eternos, não é? Pronto, mas é um material com uma durabilidade muito elevada. A questão da periodicidade depende muito do ambiente em que estamos. Eu lembro-me que fiz uma visita por questões de profissionais, por exemplo, à Madeira, em que também tem muitos telhados de telha cerâmica, e o que eu verifiquei foi que realmente a degradação nestes ambientes muito úmidos acaba por ser um bocadinho mais acelerada do que nos outros ambientes. Porque há maior acumulação de umidade, mais permanentemente se os telhados estão úmidos. E, portanto, temos que ter uns cuidados adicionais nestas ações de inspeção. Noutros climas mais secos, talvez a periodicidade não haja necessidade de ser tão elevada. Mas uma inspeção visual é a tal dificuldade de ela não estar muito acessível, porque uma inspeção visual anual não seria demais, mas visto que ela está pouco visível, vamos ter que as passar um bocadinho mais, tá? Muito bem, muito bem. Quais são os primeiros sinais que as pessoas deverão estar alerta? Estas tais questões que eu falei há pouco de estagnação da água, mesmo que façamos a inspeção numa altura em que não chove, nós visualmente conseguimos notar que há zonas mais úmidas. Portanto, e isso deve-nos chamar logo a atenção. Zonas em que há maior dificuldade de secagem da telha, porque a telha naturalmente, que embora sejam pronto, nós dizemos que é uma cobertura estanque, pronto, mas o material cerâmico tem uma certa porosidade e, portanto, há um umedecimento quando chove. Mas o objetivo é que depois haja uma secagem rápida. E se houver ali qualquer elemento que esteja a impedir essa secagem rápida, devemos ficar alertas. E basta uma diferença de uma tonalidade, uma deposição de partículas diferenciais na nossa cobertura para termos logo uma pequena chamada de alerta. Claro que se pudermos, deixe-me só acrescentar, se pudermos ter acesso à face interior da nossa cobertura, não é? Pronto, mas hoje em dia a maior parte das situações isso não acontece, é mais nas coberturas antigas, quando tínhamos acesso à face interior, aí mais facilmente detectávamos as patologias. Muito bem. Da sua experiência profissional, ao nível da docência, mas obviamente a sua experiência de campo, que ganhos funcionais ou atributos destaca na adoção de uma cobertura em telha, relativamente às outras soluções existentes no mercado, que são muitas? Bom, as exigências funcionais principais de uma cobertura, as exigências funcionais são várias, mas as principais, diria eu, temos a estanquidade, a suscetibilidade de condensações, a permeabilidade ao ar, o isolamento térmico, o isolamento sonoro, a reação ao fogo, entre outras, mas direi que talvez estas sejam as mais importantes. E uma cobertura cerâmica, posso dizer que abarca, ou seja, garante todas estas exigências funcionais. Portanto, a estanquidade, pela sua própria configuração de ser inclinada, facilita a escorrência da água. Claro, como eu disse, o material em si não é totalmente estanque, mas complementado com os outros elementos, se for necessário, garantimos a estanquidade. Depois,
A permeabilidade ao ar é muito importante. Eu costumo dizer que é muito importante que as nossas construções respirem. Às vezes há a ideia de que nós, se pudéssemos revestir ou envolver as nossas construções com materiais estanques para não entrar água, isso era o ideal. Não, não é. Pronto, nós não queremos que entre água no estado líquido, mas queremos que ela respire, que haja uma permeabilidade ao vapor, uma permeabilidade ao ar. Nós próprios provocamos a presença de vapor de água no ambiente, com a nossa presença, não é? E, portanto, ela não pode ficar acumulada dentro das nossas construções. E as coberturas em telha cerâmica têm esta facilidade da permeabilidade ao ar. Quanto ao isolamento térmico, o material cerâmico em si já tem umas boas características térmicas, mas também temos nas coberturas de telha cerâmica a facilidade de complementar com o isolamento térmico, que pode ser colocado na vertente, pronto, não, facilmente por baixo da telha, mas quando existem desvãos não utilizáveis nas nossas coberturas inclinadas, ele pode ser colocado com maior facilidade de aplicação e com grandes vantagens em termos de comportamento térmico na esteira horizontalmente. Portanto, ele ao ser colocado horizontalmente na esteira está-nos a garantir uma melhor eficiência energética e muita facilidade de colocação, como eu disse. A professora abordou na primeira parte da nossa conversa precisamente o desenvolvimento e a investigação que existe e que tem feito ao nível dos materiais cerâmicos. E eu gostaria de saber o que é que ao nível da telha cerâmica enquanto material de construção, que inovações é que há neste momento que queira destacar? Pronto. Eu, quando falei da investigação que tenho vindo a desenvolver, não é propriamente ao nível de desenvolvimento do material cerâmico. Mas estamos a falar nisso, mas acho que é também importante focarmos este ponto. Não é no desenvolvimento da solução construtiva. Deixe-me só até fazer aqui um pequenino parênteses para falar um pouco da telha cerâmica que temos atualmente disponível no nosso mercado, que é um ponto também importante. Eu quando eu iniciei a minha carreira docente, eu dizia sempre para os meus alunos, quando começava a falar de telhas cerâmicas, dizia, nós temos telhas cerâmicas, infelizmente não temos um sistema como já tínhamos disponíveis para as paredes. O que é que eu quero dizer com não temos um sistema? Na altura, e quando eu comecei a minha carreira profissional, o que as cerâmicas nos disponibilizavam eram as telhas correntes, eram elementos para o beirado, eram elementos para a comieira, e pouco mais. Portanto, todos aqueles remates que nós temos necessidade de fazer, remates com paredes emergentes, remates com claraboias, tínhamos que recorrer sempre a outro tipo de materiais. Eu acho que hoje em dia, e portanto, é essa às vezes, quando eu penso um bocadinho na inovação que hoje em dia têm as cerâmicas, têm tido. Eu costumo dizer que a telha não é uma inovação, a telha é um material com muitos anos, mas eu acho que as cerâmicas têm desenvolvido bastante investigação no sentido de criarem o sistema. Eu hoje em dia considero que uma cobertura de telha cerâmica tem elementos cerâmicos suficientes para constituírem a totalidade do sistema. Portanto, temos peças para os rincões, temos telhões para nos ajudarem a fazer as comieiras. Pronto, temos muitos acessórios cerâmicos, o que é muito bom que escusamos de estar a ligar com outros tipos de materiais. Quando eu falo na investigação que eu tenho desenvolvido, é numa outra parte que também é importante, é na questão de pensarmos na sustentabilidade deste tipo de materiais. Eu, como referi há pouco, o material não é eterno, mas a telha cerâmica tem uma particularidade. Quando ela deixa de conseguir exercer as funções que nós pretendemos dela em termos de cobertura, mesmo assim não é o fim do ciclo de vida da telha. Os resíduos da própria telha podem ser hoje em dia reintroduzidos em materiais de construção. E é nessa área que eu tenho desenvolvido muita investigação no aproveitamento ou reaproveitamento do material cerâmico, onde se inclui a telha, o tijolo, os vasos, e temos o que é que nós fizemos? Temos tentado tomar partido das características do material cerâmico. O material cerâmico tem algumas características de pusilanicidade. Portanto, nós em argamassas de edifícios bastante antigos encontramos resíduos de cerâmica que eram
empiricamente adicionados. Pronto, não se tinha conhecimento das mais-valias que esses resíduos cerâmicos tinham. Mas sabe-se hoje em dia que essa pusilanicidade introduzida por material cerâmico conseguia que as argamassas de cala aérea tradicionais tivessem algum comportamento hidráulico. E, portanto, é um facto que nós encontramos sítios museológicos, pontos, edifícios muito antigos, ainda com essas argamassas em muito bom estado. Pronto. E uma das razões é para a introdução desse tipo de resíduos. Então, baseado nisso, o que nós temos feito é aproveitar estes resíduos de cerâmica que não têm as características exatas do material cerâmico antigo. O material cerâmico antigo era cozido a temperaturas mais baixas. E, portanto, a sua pusilanicidade era mais elevada. De qualquer maneira, pronto, hoje em dia o material cerâmico não tem uma pusilanicidade tão elevada, mas ainda tem algumas características pusilânicas. E, portanto, o que nós temos desenvolvido, bastante investigação, é o desenvolvimento de argamassas de cala aérea e argamassas de cala hidráulica com introdução de resíduos de cerâmica. E estes resíduos de cerâmicas, deixe-me só acrescentar um ponto importante, que embora não tenham as tais características de pusilanicidade tão elevadas, se nós introduzirmos estes resíduos numa granulometria de maiores dimensões, com as dimensões do agregado, eles podem nos substituir o agregado. E, portanto, embora não sirvam para introduzir pusilanicidade nas nossas argamassas, substituem o agregado, que também já é muito bom, porque estamos a substituir um agregado que é um material, vá lá, um recurso natural limitado. E, portanto, já é, deste ponto de vista, também é muito interessante. Muito bem. Professora, nós podemos afirmar neste momento que é já uma realidade no seio da indústria cerâmica nacional que há reciclagem de resíduos cerâmicos com vista a incorporar soluções alternativas viáveis à valorização da telha? Eu penso que sim, ainda não tanto como nós gostaríamos. Quando nós começámos esta investigação, na altura questionámos algumas cerâmicas. Pronto, agora temos desenvolvido a nossa investigação e talvez não tenha ainda dados muito atualizados, mas de qualquer maneira, já na altura havia algum aproveitamento. Pronto, nomeadamente, nós temos desenvolvido mais a sua integração em argamassas, mas também há estudos também para integração em betões. Penso que ainda não serão totalmente reaproveitados, mas penso que estamos no bom caminho e pronto, e tudo o que seja não os depositarem a ter é sempre bom. Pronto, e portanto penso que sim, que estamos no bom caminho. Então acredita que iremos ter mais coberturas em telha cerâmica face às atuais recomendações e princípios basilares que rodeiam os princípios da economia circular? Acha que é mesmo uma realidade? Pronto, por esse ponto de vista eu penso que sim, e eu espero que sim. Claro que há outro ponto muito importante e que para mim é muito grato, que é a questão das nossas coberturas em telha cerâmica serem um elemento tradicional da nossa paisagem portuguesa, que não podemos descurar, não é? Não podemos descurar que temos produção de boa qualidade de telhas, as nossas cerâmicas produzem telhas de boa qualidade, são também pontos importantes. Mas, pensando na economia circular e no reaproveitamento, neste círculo de aproveitamento das coberturas cerâmicas, eu tenho alguma esperança que haja um maior desenvolvimento, maior aplicação de coberturas de telhas cerâmicas. Portanto, é isso que eu tento transmitir aos meus alunos e que espero que tenha os seus frutos. Muito Sim. Bem. A professora falou nos seus alunos e vamos falar aqui também, eu acho que é uma questão que será pertinente, porque em termos de relação custo, investimento e benefícios, podemos considerar que a adoção de uma cobertura em telha cerâmica deverá ser mais relevada pelos profissionais ligados a esta área, desde engenheiros, arquitetos, construtores civis. Nos seus alunos vê esta apetência, este interesse, esta valorização na utilização da telha cerâmica e todas as suas soluções e inovações? Há interesse dos seus alunos nesta área? Eu penso que há interesse e nós aqui como docentes nestas áreas, não é, tecnologia e reabilitação, tentamos incentivar muito. Temos aqui duas áreas, não
não sei se serão distintas de complementares. Quando estamos a lecionar a tecnologia, estamos a lecionar a construção de edifícios novos. Pronto. E eu foco muito a questão das coberturas em telha cerâmica. Refiro muitas vezes, pronto, quando começo na área das coberturas, refiro sempre que, genericamente, podemos ter 2 tipos de coberturas, não é? As planas e as inclinadas. Pronto. E também sou muito clara e digo, quer uma, quer outra, são igualmente boas, não privilegio nenhuma, desde que sejam bem executadas. Chamo muitas vezes a atenção a isto. Porque uma cobertura mal executada tem mais problemas uma cobertura plana. Porque a própria inclinação facilita o escoamento. Pronto. Depois, dentro das coberturas inclinadas, eu privilegio muito a cobertura cerâmica. Claro que falo de todas as outras soluções, falo das soluções inovadoras, principalmente na questão da tecnologia. Temos hoje em dia muitas soluções de coberturas inovadoras. Posso também acrescentar aqui dentro das coberturas inovadoras, sei que estamos a falar de cobertura de telha, mas deixe-me só acrescentar isto. Em períodos de crise, as empresas recorrem muito, e felizmente, e neste último período de crise da construção, isto aconteceu, ao desenvolvimento de novas soluções construtivas. E também, felizmente, recorrem cada vez mais aos trabalhos de investigação nas universidades e cada vez mais há uma interação muito grande. E não há dúvida que há novas soluções inovadoras para coberturas, que eu tento explicar aos meus alunos, mas contrapondo sempre a questão do uso da telha cerâmica. É um material nosso, como eu disse, as exigências funcionais que são cobertas pelas coberturas de telha cerâmica são muito importantes e o que já falámos, todas estas exigências funcionais que são cobertas são, e estamos a falar do ensino, tento incutir nos meus alunos estas 2 vertentes. Nos de reabilitação, naturalmente que maior parte das nossas coberturas existentes no nosso país são telha cerâmica. Eu costumo, numa das primeiras aulas que dou de coberturas cerâmicas, mostro fotografias de algumas zonas de cidades, centros históricos e também de outras zonas rurais. E mostro de Coimbra, naturalmente, porque eu estou em Coimbra e a minha universidade é em Coimbra, e uma visão que nós temos a partir da torre da universidade, quando olhamos cá para baixo, não sei se já visitou, é ver coberturas de telha cerâmica. Eu digo entre 90% a 95% das coberturas são de telha cerâmica. Se formos ao Castelo de São Jorge, vemos a mesma coisa, se formos à Torre dos Clérigos, vemos a mesma coisa. E, portanto, é isso. São coberturas existentes, se elas têm cumprido plenamente a sua função e a maior parte delas continuam em boas condições, nós temos que ser capazes de as manter, de as reabilitar e de as manter. Portanto, não temos razão para as alterar, para as substituir. Muito bem. E, professora, quais são os desafios que acha que os profissionais, os novos profissionais ligados a este setor têm pela frente? Pois, falamos nestas questões também do ambiente, peço desculpa interromper, mas não é? Estas questões ligadas ao ambiente, que desafios é que os profissionais terão pela frente? Pois, os desafios são grandes, porque, como eu disse, o mercado está cada vez mais cheio, e no bom sentido, de novas soluções inovadoras, mas que, por vezes, só querem mostrar os pontos bons, naturalmente, mas nós temos que pensar no resto, temos que pensar. Volto a repetir que para mim é muito importante esta tradição que nós temos das telhas cerâmicas, que isso é importante e que não podemos descurar de forma nenhuma. Pronto. E não podemos sequer pensar em substituir as existentes. Aí é ponto assente. Agora, em termos de coberturas novas, pronto, é um grande desafio porque somos invadidos com novas soluções, mas temos também que pensar que a telha cerâmica é um material provavelmente de todos, o mais natural, o que no seu fabrico tem menos energia incorporada, menos emissão de CO2, como é um material local, vá lá, pronto, português, tem menos incorporação de energia para o seu transporte. Pronto. E depois tem esta questão que já falámos, que é, eu diria que não é eterna, mas é quase eterna a vida da telha, porque se pensarmos, quando ela não cumpre as suas funções, ela pode ser incorporada em outros materiais de construção, ela é quase eterna. E deixe-me até falar de uma questão, quer dizer, mesmo quando a telha há necessidade de alguma forma as desconstruir, porque demolir hoje em dia a gente não faz demolição de nada, não é? Faz a desconstrução de um telhado.
podemos aproveitar essa telha, se ela tiver sido bem aplicada, sem aqueles excessos de argamassa que às vezes põem, não é? Portanto, se ela tiver sido aplicada de uma forma correta, nós conseguimos desconstruí-la e aplicá-la noutra cobertura, pronto, sem problema nenhum. Portanto, todos estes desafios, porque infelizmente muitas vezes hoje em dia pensa-se muito na parte económica, muito na rapidez de execução, e depois há aqui também um ponto importante que também temos que pensar. A cobertura de telha cerâmica requer alguma mão de obra especializada, que eu penso que nós temos, pronto, e que temos é que pensar que as coisas bem feitas, pronto, duram mais. Eu ia abordar precisamente essa questão da mão de obra especializada, porque de facto é muito importante, e eu creio que a professora também esteve envolvida na elaboração do guia técnico da APICER, o guia técnico de instalação de telha. Em que aspecto publicações como estas e até formações específicas para profissionais que têm habitualmente experiência na instalação de telha têm, obviamente, importância, não é? Neste momento, sente que estas formações estão a proliferar ou nem por isso? Pronto, é assim, em termos de formação, em termos de formação universitária, mas é um tipo de formação diferente, pronto, exatamente, um tipo de formação diferente, penso que isso que é abordado, claro que eu falo com maior conhecimento de causa da minha universidade, mas penso que em todas as outras isto é abordado, em termos mais de projeto, que também é muito importante, em termos de projeto, de fiscalização de obra, de direção de obra, esses pontos são abordados. Agora, em termos de execução, porque sabemos que maior parte dos erros de execução de telhas cerâmicas não são no material. O material hoje em dia é um material com muita qualidade e, portanto, maior parte dos problemas que temos não advêm aí. Advêm do projeto, pronto, que nós tentamos combater aqui sim nas nossas universidades, muitas vezes da aplicação. E aí eu penso que talvez tenhamos uma lacuna de formações para a execução. E depois, repare, nós estamos a falar de um sistema construtivo que envolve muita mão de obra no local, que é também às vezes visto como uma menos-valia em relação a outros sistemas de cobertura que são essencialmente desenvolvidos em fábrica e depois a mão de obra envolvida no próprio local da obra e o tempo de execução são menores. Pronto. Agora, que é muito importante que seja um telhado feito com todas as regras de boa execução, pronto. E que temos profissionais para o fazer. É pena que realmente essa formação, penso eu, que poderia ser mais desenvolvida. Certamente que também as indústrias nacionais aqui envolvidas têm feito também um trabalho monitório nesse aspecto e, portanto, é um caminho que se vai fazendo, não é? Pois. Professora, já estamos aqui a terminar. Eu lançava-lhe aqui um reto que deduzo que será difícil. Queria que me definisse em 3 palavras telha cerâmica. Assim, 3 palavras só para definir telha cerâmica, depois de tantos adjetivos que já foram colocados ao longo desta conversa. Mas eu direi assim, tradicional. Pronto, material tradicional que para mim é uma coisa muito importante. Ecológica / sustentável, pronto. E versátil. Embora às vezes possa pensar que as coberturas de telha cerâmica, ou possa alguém dizer que as coberturas de telha cerâmica são sempre iguais, não são. Não são sempre iguais, são sempre diferentes. Nós, por acaso, no nosso país, não temos muito a cultura da execução de telhas cerâmicas muito vidradas e com muitas cores, mas eu gosto da nossa tradicional, mas vamos por essa Europa fora e vemos coisas fantásticas. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, como a Catedral de Viena da Áustria, a cobertura da Catedral de Viena da Áustria, que é em telha cerâmica, que é assim uma coisa fantástica. Portanto, dá-nos essa possibilidade. Mas só me pediu as 3 palavras, eu já me estou a alargar. Ecológica, tradicional, versátil, pronto, penso que define. Mas não a quero limitar, professora. Não.